Às vezes na vida tudo que queremos é um lugar confortável, uma vida tranquila ou até mesmo um amor para chamar de nosso. Mas infelizmente às portas da vida adulta, nada disso parece possível. Hoje falaremos disso aqui, pessoal, um quadrinho autobiográfico, Retalhos de Craig Thompson. Vocês estão no Perdi Geek? Sejam muito bem-vindos. E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem, estejam curtindo nossos conteúdos, né? E não vamos perder tempo, tá bom? Hoje falaremos desse quadrinho, como foi apresentado na introdução, beleza? Retalhos de Craig Thompson, beleza? Eu vou começar a fazer isso para me poupar o serviço na edição, tá bom? Craig Thompson, beleza? É uma edição de capa cartão, com orelhinhas, tá? Não sei se vai dar para enxergar aqui, beleza? E o papel offset, tá bom? A capa, a lombadinha, né? E a contracapa, beleza? O reflexo vocês estão vendo aí como sempre, é da iluminação que eu uso. Do que vai falar essa obra, turma? Esse quadrinho, essa obra, vai falar da vida do autor, eu creio que não desde o nascimento dele, mas pelo menos ali de uns 5, 7 anos de idade, até ali aos 20 e poucos anos, que é quando a obra acaba, beleza? Então é ali a juventude dele, quase como um todo, né? Talvez não a questão ali da meia-idade quase, mas grande parte da juventude dele. A gente vai ver a infância dele, os tempos de escola, a convivência com o irmão, com a família, e não só as coisas boas da vida de se ter companhias, né? O irmãozinho para brincar, o amor da mãe, o rigor do pai, digamos assim, né? A questão também da família dele é bem apresentada, e não só a questão também da escola, né? Que aí mostra que isso aí é normal a todo mundo, né? Eu também. A questão do bullying, a perseguição, o ser diferente por qualquer tipo de diferença que seja, né? Hoje em dia tem umas mais variadas, antigamente era mais pela pessoa ser mais excluída, diferente, algum tipo de pensamento, algum tipo de atitude. Hoje em dia é mais diversificado, coisas de orientação sexual, até política, ideologia também, né? Na minha época era uma coisa mais fácil de se identificar, né? Era mais ou menos ali homofobia, uma com outra coisa de uma questão de atitude, ou até clubismo, né? Muito mais antigamente tinha também aquela coisa do punk, do heavy metal, mas o caso aqui do Craig Thompson é porque ele é um cara muito sossegado, ele é até tímido de certa forma, é um cara muito de boa. E não só a questão do bullying, de certas perseguições na escola, tem também algumas coisas mais barra pesada dentro de casa, como por exemplo a questão da criação muito rigorosa, muito rígida dos pais. Quando ele é mais criança é mais tranquilo, só que quando vai chegando mais à adolescência, isso também vai sendo melhor exposto, a questão da, digamos assim, como é que eu posso botar as palavras para não ficar também muito ignorante? Os pais do Craig Thompson eram muito fervorosos religiosamente falando, né? Tudo que, tudo não, né? Vamos ser justos. Uma coisa ou outra que talvez aos olhos de hoje sejam mais tranquilos, mas ao rigor da época e também pela própria cabeça dos pais do Craig Thompson te levaria ao inferno. Uma outra coisa assim que era muito mal vista por eles, né? Então, eu lembro de uma página assim, por exemplo, coisa da molecagem, né? Brincadeira de menino e tal. Ele desenhou uma mulherzinha bem mal feitinha, pelada, sabe? Bem feinha. Só que aquilo, aos olhos do pai dele, da mãe dele, era uma, digamos assim, um pecado, uma blasfêmia talvez, mas uma coisa muito grave, sabe? Eu lembro de passagens como essa, algumas passagens da escola, e também uma coisa que eu creio que tenha sido um entrave até para as questões da vida futura, né? Nas coisas mais futuras da vida do Craig. É um spoiler que eu vou estar falando, mas eu acho isso importante de contar, até pelo critério de você entender um pouco a forma dele tocar a vida, a forma como ele vê as coisas, né? Ali para os 7, 8 anos de idade, eu creio que ele entrou na frente por irmão dele não ser, mas eu acho que os dois foram na realidade. Para não falar essa palavra, né? Uma pessoa, um rapaz adolescente, um cara ali, talvez beirando os 18, talvez, quando o Craig e o irmãozinho dele eram muito novos, como é que eu posso botar isso, cara? É uma parada que conversando normal não tenho muito pudor em falar, mas pro YouTube é meio complicado. O cara meio que fez algumas coisas não recíprocas da parte dos meninos, ou algumas coisas não solicitadas, né? Digamos assim, um acesso antecipado indevido, que eu não posso falar, tá? Que isso aí eu creio, né? Que tenha criado um entrave, um bloqueio no próprio Craig. Fala um pouco do irmão dele, mas como o quadrinho é mais focado no próprio Craig, fica meio às quantas, assim, foda-se. Mas devido a esse, digamos, ocorrido traumático na vida dele, eu creio que isso tem influenciado muito a perspectiva dele de mundo, sabe? As questões amorosas. Ele cria algumas, digamos, barreiras, algumas formas de se proteger das coisas, muito por conta disso. Claro que, o cara não tá apaixonado pelo sujeito, obviamente, mas isso é uma coisa, é um pensamento meu,
que isso afeta muito a questão das relações interpessoais entre as pessoas e principalmente amorosas. E o Craig, assim, você vê que mesmo ele tendo meio que apagado isso da mente dele um pouco, né, no quadrinho fica tão explicitado, ele não põe isso tanto pra fora, mas talvez ali, na minha opinião, fica, digamos, sequelas, né? A falta de confiança, uma questão da falta de laços, talvez por isso, lá pra frente, que ele não tinha muita amizade, muito convívio entre a molecada. E aí, nessa questão do fanatismo dos pais que eu falei anteriormente, no caso dele, talvez até para achar um rumo na vida, achar um conforto, e também, né, claro, a imposição dos pais, então até certa idade da gente aí, a gente é muito reflexo de quem cria a gente, reflexo do irmão mais velho, reflexo dos pais, e aí mais pra frente a gente vai meio que vendo, né, se isso condiz com o nosso estilo de vida, se é alguma coisa que a gente concorda ainda, se é procedente de alguma forma pra nossa ética, pra nossa moral, pra nossa postura, sabe? Aí ele vai estudando, vai indo nas missas, né? Vai tentando se encontrar nas coisas, buscar uma resposta nos ensinamentos de Deus, né? Na Bíblia, né? Tem gente que fala que é uma maneira de texto, tem gente que fala que faz palavras dele. Isso aí tem muita divergência, tem muita treta, tem muita briga até hoje, né? Mas ele tenta, no meio desse bololô que é a vida dele, essa maçaroca de coisa errada, que ele já passou, que ele já sofreu, né? Que ele tem que lidar com tudo isso, né? E aí, como eu falei, que ele vai ficando mais velho, então, assim, vai chegando a questão da maioridade. Vai trabalhar, vai fazer faculdade, vai morar sozinho, o que você vai fazer? E isso ainda é muito enraizado nele, essas questões da indecisão. E como eu falei anteriormente, a questão do fanatismo, ele não fica tanto nisso, pra ele. Mas ele ainda leva muito a questão dos ensinamentos, da Bíblia, dos encontros de jovens, toda essa questão mais, digamos assim, educacional, talvez, né? Essa questão ali dos estudos, das reuniões, sabe? Tanto que tem um momento ali que ele até conversa com um padre, um pastor, que dá umas dicas ali pra ele, conversa com ele, só que tem hora que ele vem com uns papos meio errado, nada de abusar ou qualquer coisa assim, mas é meio que como se fosse assim, fazendo uma pressão. Não vou falar que é lavagem cerebral, mas é muito aquele lance que a gente vê hoje em dia, até no Brasil mesmo, de você fazer ou o pastor querer regular o seu rebanho. No caso, regular, eu falo num sentido de dobrar a sua vontade de uma maneira negativa, tá? Porque muitas das vezes, quando o pastor é gente boa, um cara honesto e tal, ele realmente ajuda a sociedade, ajuda a sua comunidade, ajuda a sua igreja, o seu templo, etc, tá? Pra isso não parecer uma carta de ódio nem nada, pessoal. Não tem nada contra a religião, não, beleza? Eu sou católico de criação e tal, não tem nada contra esse tipo de coisa. Eu tenho muito mais contra as questões das pessoas em si, né? Quem é que rege a igreja, quem é que faz as coisas, porque a gente não pode falar qualquer coisa, porque, entre aspas, é imaterial, né? A instituição, etc. A gente tem que falar das pessoas. Deixando as críticas social foda de lado, vamos voltar pra história do coitado, que isso aqui não é sobre minha vida, pelo amor de Deus, né? O Craig, nessas reuniões, nesses acampamentos, que são bem legais, né? Muito focado na igreja, nessa juventude da época dele lá, esses encontros de jovens da igreja também. Ele, chegando lá, ele, depois de muito ir também, né? Acho que teve algumas vezes que ele foi com o irmão, mas depois ele começou a ir bastante sozinho. Ele encontra, nessas últimas idas dele, nessas mais recentes que a gente tá acompanhando, né? A Reina, acho que é Raina, acho que em inglês deve ser Reina mesmo. Vai estar passando aí pra vocês a grafia do texto, tá? Ele vai conhecer a Reina, eles vão trocar ligações, se não me engano, nessa época acho que não tinha internet direito, ele não tinha acesso. Aí troca umas cartas, troca uns telefones, e é uma coisa mais bonitinha, mais mela cueca, mais água com açúcar, mas que, na minha opinião, né, e isso a minha tolerância ela é bem baixa pra esse tipo de coisa, não enjoa, não é chato, não é pedante, sabe? É gostosinho de acompanhar, você vê ali, e no caso do rapaz, né, seja por uma questão de identificação dos perrengues da adolescência, ou do próprio drama ali da vida dele que você se sente, né, envolvido ali, você se sente inserido naquela narrativa, digamos assim, né? A gente vai curtindo, eu pelo menos gostei, né? Vai vendo a vida dele, ele estudando, ele pelejando, e ele sempre pensando na menina, né? Na gasosa, na cremosa dele. Não tá namorando ainda, né? Mas é aquele negócio de paixão, de querer conversar, de querer ficar junto, de querer dividir bons momentos com a companhia que a gente gosta muito. Talvez pessoa amada, né? Mas é uma pessoa que a gente gosta bastante. Depois de reuniões posteriores, eu não lembro se eram anuais ou semestrais, tipo, de adolescentes, tipo, períodos de escola, sabe? Que nem que a gente tem no Brasil as férias de fim de ano e as férias, entre muitas aspas, de meio de ano, né? Aquelas 2 semanas ali de julho, agosto, ou quase um recesso escolar, né? Não lembro direitinho se era anual ou semestral nesse sentido. Não sei se nos Estados Unidos é mais ou menos esse critério também, né? Depois de muito tentar e muito reunir e muito conversar, ele cria coragem. O Craig, enfim, vai chegar a um passo mais adiante, né? Que isso aí realmente, nesse sentido, tem que tomar muita coragem, né? Na minha opinião, claro.
que ele resolve fazer uma visita à garota. Só que não é na mesma cidade, não. Ele mora na cidade A e a outra mora na cidade H, G. Eu falo no sentido de distância, tá? Imagina a distância do alfabeto como se fosse a distância de cidade, beleza? Só que, coitado, ele tá muito desincentivado, ele tá desestimulado na escola. Porque ele até que é um cara inteligente, né? Um cara bacana, assim, nos estudos. Só que como ele tá sem rumo na vida, tá desestimulado, e essa questão do próprio drama das histórias dele não ajuda, digamos assim, né? Essas coisas não ajudam ele. Ele tá muito mal nas notas, vamos falar assim, né? E aí ele pede os pais, e não, quero ver a Rain, e não sei o que, e bababá, e bababá. E os pais, olha, pra você não chamar, brincando, né? Se vocês não chamar a gente de filha da puta, a gente deixa. Mas você vai tirar só nota foda, vai estudar, não vai faltar, e ai de você de fizer uma cagada. Se você fizer isso tudo, a gente vai dar a carta verde, né? A gente vai dar a bandeirinha pra você ir visitar a Reina. E bicho, o cara se desdobra em 20, ele estuda, ele arregaça, ele não falta, ele faz uma caralhada de coisa, ele peleja, ele se esforça, e aí, né? Brincando, o trabalho dignifica um homem, no caso os estudos também. Quando ele enfim mostra o boletim, mostra a sua grande progressão, né, seu grande retorno aos estudos, os pais dele falam, olha, trato é trato, e aí, né, enfim, você vai poder ver a sua garotinha, a sua quase namoradinha, digamos assim. E aí quando eles enfim combinam, né, olha, eu vou passar no lugar tal, vou pegar o ônibus tal, a gente se encontra no lugar tal, seu pai vai contigo e me busca, etc e tal, né? Que aí eles vão ter além das questões das reuniões, né, que eles tinham lá no encontro de jovens, eles vão ter mais agora um contato mais próximo. Eu acho que quando já aí é quase, se não já, um namoro concretizado, né? Quase um namoro à distância, mas tá tudo belezinha ali ainda. E aí eu vou estar parando aqui porque a obra é enorme, eu contei ali, sei lá, poucas páginas, creio eu, assim, não é nada muito gritante que eu tô falando pra vocês, mas pra instigar vocês a lerem, né? Eu já vi gente não gostar dessa história, por diversos critérios, porque talvez a tolerância para essas coisas mela cueca, água com açúcar seja menor ainda que a minha. Tem gente que acha puto porque não gosta de quadrinho autobiográfico, né? Fala que pessoas desinteressantes falando da própria vida é uma merda. Ou o Craig Thompson foi o responsável por esse estopim, né? Porque se não me engano, Retalhos é uma obra original de acho que 2003, 2004, 2005 ali, né? E foi o quadrinho que catapultou ele, se não me engano, porque depois disso teve Habib, ele fez umas outras coisas, tem um que chama, acho que Space Dumplings, ele tem participação no Hellboy Edição de Ouro, ele faz uma historinha lá, eu lembro, né? Uma coisa meio avulsa, que eu nem sabia, aquele Quarteto Fantástico, Moléculas Instáveis, a capa é dele, eu não sabia disso, né? E tem um mais recente, mas que ainda não terminou, ou acabou de acabar, assim, na Europa, nos Estados Unidos, não sei direito, chama Ginseng Roots, que também, de certa forma, fala da vida dele, eu acho. Porque a família dele parece que plantava raiz de ginseng, né? Que esse é o nome do quadrinho que traduzir, né? Acho que fala um pouco da vida dele também nesse sentido. E voltando à obra em si, né? É uma obra legal, sabe? Apesar de alguns detratores. Só que, falando bem honestamente, o traço também é bacana. Não vou falar muito assim, a arte vai estar passando aí, vai falar por si, tá? Tem bons painéis, a narração dele é bem competente, os diálogos são legais, não tem muita coisa assim, nossa, que textão muito grande e intrincado. Não, é muito direto, assim, muito tranquilo, né? Talvez até por isso que compensa o tamanho das páginas, né? Então, menos textos, mais páginas para compensar a condução narrativa, né? Além das próprias artes que são muito bonitas, o traço dele é muito legal mesmo, ele é um cara muito competente. Eu não lembro se esse aqui é o primeiro trabalho dele de fôlego ou o primeiro dele pro grande mercado, digamos assim, né? Eu não sei disso ao certo. Mas se for o primeiro trabalho dele, assim, de tudo mesmo, ele é um cara de mão cheia, assim, sabe? Ele treinou bastante, é um cara muito talentoso. Minha única reclamação é ao final. Não vou dar um puta spoilerzão, vou deixar meias ocultas, tá? Meias escondidas, mas para vocês entenderem a minha contrariedade. E aí é a questão da identificação, né? Eu não sou muito de falar disso nos trabalhos, porque, que nem eu falo, não que a gente seja especial nem nada, mas é meio foda você querer se usar de base para todo tipo de trabalho que você lê, sendo que sua vida é atípica ou, no caso, não é tão costumeira. Tipo, eu sou um cara do interior de Minas com diversas histórias e algumas dificuldades e não sei o que, eu não posso me usar para ler a história do Homem-Aranha. Apesar de que a questão do drama, da falta de dinheiro, etc. do Homem-Aranha é perene, é comum a todos nós, né, por exemplo. Mas eu falo assim, a gente não pode se usar de base para tudo. Mas nesse caso do Retalhos, essa questão da dificuldade, do social, de algumas outras coisas, etc., bateu muito forte em mim, sabe? E o que me fudeu no final é que ele consegue concretizar muitas coisas com a Raina, né? Eu tô embolando aqui. Com a Raina, só que no final, devido a certos acontecidos, uma atitude da parte dele me deixou muito puto. Ele consegue manter uma relação estável, terminou a escola, etc.
Só que ele vê que tem certas coisas da vida que ele vai ter que deixar pra trás. Por conta do trabalho, por conta da faculdade, por conta da mudança de cidade que ele vai ter, que ele vai fazer. Se não me engano, ele vai fazer uma faculdade de artes, alguma coisa desse tipo. E assim, na minha opinião, pelas coisas que se levaram, né? Os fatos que se seguiram, a vida que ele teve. Aí eu vou estar falando aqui, é um spoiler, tá? Se você quiser, você pule aí mais adiante no vídeo. Ah, ele meio que corta relações com ela, sabe? E por que o quadrinho chama Retalhos, inclusive? No original é blankets, tipo cobertas, cobertores, um trem assim, né? Porque ela faz uma cobertona grande, cheia de retalhos, né? De pedaço de pano pra ele. E aí essa questão eu até concordo que é um pouco meio demais assim o drama, aquele negócio melodrama, aquela melação, aquele trem chato. Mas assim, eu fiquei puto porque quando ele vai dar essa guinada na vida dele, ele meio que quer passar, eu entendi dessa forma uma vez que eu li, né? Ele quis passar borracha em tudo, sabe? Ele abandona algumas questões da igreja, isso é até hoje que ele tem, que é normal da parte dele, que ele viu que não é que fez mal, mas porque quando ele era adolescente tinha muito aquele lance da autopunição, do castigo, do medo, né, da fúria divina, das coisas que ele fazia. E tinham certas paradas que realmente se ele fizesse ou não fizesse, eu imagino que Deus tem prioridades mais fortes, assim, coisas mais importantes para se preocupar do que com as coisas que ele pensava, que ele tinha medo. E é na questão de ego, né, porque é a coisa que foi suplantada, colocada a sementinha os pais, né, colocaram isso na mente dele, que não é, sim, é meio grave falar assim, né, mas tudo é pecado, tudo não pode, tudo não sei o que, né, essa questão da fervorosidade, né, religiosa, eles eram muito fortes nisso. Ele, tipo assim, abandona certos hábitos, faz certas coisas, despede da família, e aí o que me emputeceu, né, por toda a peleja que ele passou, por todo o desafio que ele teve, a gente acompanha várias coisas da vida, ele faz uma última ligação pra Raina pra se despedir. Mas se despedir, ô Raina, eu vou dar dando a sumida, vou estar fazendo as paradas, qualquer coisa aí, nós se tromba, nós se liga, eu vou dar uma sumida, mas eu não morri. Não, pelo menos o que eu lembro, tá, pessoal? Tem um tempinho já que eu li. Ele dá um adeus. Ele corta relações com ela. Ele não vai mais ver ela. Ele não vai conversar com ela. E a gente até entende que talvez ela seja, de certa forma, uma parte da vida antiga que o Craig quis abandonar na questão de... tem muita coisa boa, tipo ela, mas também tem muita coisa ruim, tipo os traumas que ele teve. Só que na minha opinião, na minha perspectiva, e agora falando, né, me abrindo um pouco pra vocês, né, é o quê? É que, mano, você pelejou tanto pra conseguir uma pessoa, não precisa namorar, você pode, dependendo, terminar e tal, mas pra que abandonar os laços, pra que cortar, né, que nem tem a expressão em inglês, pra que quebrar essas pontes, queimar essas pontes com ela? Você poderia ter continuado a vida, você poderia ter mantido contato, sabe? Tem um momento ali, se não me engano, bem das primeiras vezes que ele vai na casa da Raina, se não me engano, a Raina tem 1 ou 2 irmãos que são especiais, acho que ele tem síndrome de Down, alguma coisa assim, acho que é isso mesmo. E assim, você vê que é legal, o cara ele é meio durão assim, né? Ele fica meio sem graça, mas ele é acolhido ali pela família dela, sabe? E por ela, principalmente, os irmãos dela tratam ele muito bem ali, né? Com aquela inocência e tal. Mas eu fiquei muito puto nessa questão dele querer cortar laços. Você podia ter mantido contato, você podia continuar se mantendo carta, correspondência, ligação à distância, sabe? Talvez a questão amorosa pra ele tivesse muito forte. E aí ele quis, por uma questão de garantia, cortar, né? Entre aspas, melhor sair na alta, nos aplausos, do que depois tá na merda e cortar laços quando tiver tudo ruim. E aí eu falo da minha parte também. Não sei se o quadrinho ele é todo. Ele se atém completamente aos fatos. Talvez ele dê uma mexida, né? Pra romantizar melhor ali na obra e tal. Porque, por exemplo, isso aí agora fica uma nota de rodapé pra vocês. Hoje em dia, mais recentemente, eu não sei se tem nos Estados Unidos, mas é que eu lembro que eu vi uma edição, acho que da Casterman, que é a editora franco-belga, editora francesa, que saiu uma edição de 20 e tantos anos do Blankets, do Retalhos. E lá tem algumas coisas modificadas, algumas páginas a mais eu acho, ou explicações. Por exemplo, isso eu lembro que eu vi a postagem na época. O Craig Thompson, se não me engano, né, pra também vou ser justo, ele tem uma irmã. Ele tem o cara, né, esse cara que mostra no quadrinho, mas ele também tem uma irmã. E a irmã, ela foi apagada no quadrinho. Ele, conscientemente, ou a pedido da irmã dele, ele não colocou essa irmã dele. E aí nessa edição especial, por exemplo, tem a irmã. Algumas coisas a mais, parece, ou explicações. Tem uns extras, umas coisas que dão um entorno maior pra obra, isso que eu quero dizer. E é isso, assim, a obra é legal, conduz bacana, mas o que me irritou profundamente, e aí como eu falei da questão da própria vida, e eu falo da minha base, né? A gente peleja pra conhecer gente nova, a gente peleja pra conseguir a confiança das pessoas, amizades, um negócio fraterno, uma coisa legal, nem falo de namorar, sabe?
Hoje em dia, na minha opinião, tá muito difícil a gente confiar nas pessoas, ter uma boa relação, seja na internet, pessoalmente, no trabalho, sabe? As relações interpessoais, né, estão muito ruins, estão muito fragilizadas por diversos motivos, né? Esse quadrinho eu tô gravando pra vocês em 2025, eu acho que a obra eu li em 2023, né? Mas de qualquer forma eu já trabalhava nessa época, por exemplo. A gente peleja tanto pra... vou falar numa questão mais geral, né? A tanto custo, com tanta luta, né? Uma amizade sincera, um trabalho bacana, uma amizade legal, uma namoradinha, qualquer coisa. E nesse caso do Craig Thompson, e aí que eu tô falando só a questão da relação que era muito bacana e muito bonita dele com a Raina, eu achei uma puta de uma sacanagem, para não dizer quase uma ingratidão, ele cortar laços com ela. E é isso, tá? Eu tô falando ao final do vídeo, mas não vale, não vou deixar de falar o aviso, tá? Se você passou por alguma coisa semelhante, alguma coisa difícil, né? Uma experiência triste ou qualquer coisa desse tipo, semelhante talvez ao próprio Craig na questão das paradas não correspondidas, não solicitadas, né, digamos assim, ou a questão até do próprio drama adolescente, você sofreu muito bullying, alguma coisa desse tipo, pode acontecer de te dar um gatilho, então cuidado na hora da leitura. Não é nada muito barra pesada, mas tem gente, hoje em dia, ou porque passou um aperto muito grande na adolescência, por exemplo, é muito sensível, isso ele é muito frágil, isso ele é muito complicado de lidar. A obra vive sendo reimpressa, reprintada, então provavelmente vai estar o link na Amazon aí de sei lá qual edição, beleza? Eu mesmo comprei, eu sei lá qual que foi, tá? É uma obra originalmente, acho que de 2009, né? Passou a ficha pra vocês e segue sendo reimpressa até hoje, tá? Então é isso, se você não gostar do preço da edição da Amazon, qualquer coisa assim, compre pelo nosso catálogo, né? Qualquer coisa do tipo, espere um preço legal, mas se possível, compre pelo nosso link para nos dar aquela moralzinha malandra. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, né? Me abri um pouco pra vocês, espero que vocês recebam isso de bom grado, com carinho, tá? E eu acho que é isso aí, tá? Fiquem com as artes aí, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo, um abraço, tchau, tchau, valeu!